Agora tá melhor? Tá melhor. Obrigada, gente. Desculpa aí. Se você puder clicar em ocultar ali o... Isso. Bom, perfeito. Obrigada. Então, voltando à definição do que é ecologia microbiana, é o estudo da relação entre os organismos, tanto eucariotas como procariotas, com os ambientes bióticos e ambióticos. Então, a gente estuda a abundância, que é o número de indivíduos em uma determinada área local que a gente está estudando, a composição, que é quais são os micro-organismos que estão ubicados em algum local, algum grupo de estudo, e as atividades que as comunidades microbianas realizam. Então, a gente fala das funções que desempenham no ecossistema. Então, a ecologia microbiana teve início lá por volta de 1665, quando o Robert Hooke publicou o livro Micrografia, no qual publicou as primeiras estruturas de células e observações de estruturas de micro-organismos, principalmente de fungos, e microestruturas de insetos e de aves. Posteriormente, o holandês Anthony van Leeuwenhoek, que já conhecia o trabalho de Hooke, aperfeiçoou aquele microscópio e fez observações adicionais de bactérias, glóbulos vermelhos e espermatozoides. Depois a gente já vai na época do Pasteur, onde começam a ser usados os primeiros meios de cultura, que permitem cultivar micro-organismos em condições de laboratório. Ele utilizava meios à base de extrato de levedura, açúcar, gelatina e sais de amônio. Só que esses meios de cultura tinham dificuldade que, depois de uma temperatura de 23 graus, eles ficavam líquidos, impedindo o estudo de micro-organismos patogênicos. Além do que a gente já conhece, que ele cunhou o termo de pasteurização e derrubou a teoria da geração espontânea. Posteriormente, o Koch descreveu o ciclo de vida de Bacillus anthracis, causador do anthrax. Também trabalhou com o micobacterium tuberculose, planteou os postulados que levam o nome dele, baseados para estabelecer as causas das doenças infecciosas. E também usava meio de cultura baseados em batata e gelatina, só que eles contaminavam muito com fungos, principalmente. Então, uma aluna dele, esposa de uma aluna dele também, ela propôs o uso de agar, que é um polissacarídeo derivado de algas vermelhas, que é usado como agente gelificante que a gente utiliza até hoje, né? Dando vantagens que ele permanece sólido a 37 graus e líquido após de 45 graus, permitindo a manipulação. Ela também participou de diversos trabalhos, fazendo as ilustrações e propondo experimentos. Posteriormente, Christian Gram propôs a coloração de Gram, que permite diferenciar bactérias a partir da composição da sua parede, entre gram positivas e gram negativas, estudou células sanguíneas e propôs princípios da farmacologia. Posteriormente, Julius Petri, que também conhecia o Koch, modificou as lâminas horizontais que ele utilizava para cultivar micro-organismos e propôs o uso de placas redondas, que eram as facilidades de harmonizar e de serializar que a gente utiliza até hoje. Mas já o início da ecologia microbiana foi graças ao russo Sergei Winogradsky, cujo experimento da coluna no Winogradsky, na qual ele aportou conceitos de grande importância, como diversidade metabólica, grande de diversidade e ciclagem de nutrientes, mostrando que naquela coluna tinha uma zona aeróbica destacada na parte de cima e que tinha grande diminuição de oxigênio, o que fazia que formassem gradientes de micro-organismos, onde cada um tinha umas funções particulares e cada um tinha seu papel fundamental na ciclagem de nutrientes. Os estudos deles serviram principalmente para descrever o ciclo do carbono, do nitrogênio e do enxofre. Então, isso destacou a importância dos micro-organismos como agentes de descomposição de matéria orgânica e sua participação na ciclagem de nutrientes, e o uso para biorremediação, origem de microbiologia de solos, microbiologia de águas e microbiologia de ambientes extremos. Então, tudo isso deu lugar à origem dos métodos de cultivo, no qual, a partir de culturas puras, a gente consegue fazer caracterizações macroscópicas, por exemplo, de fungos, tendo em conta aspectos como cor de micélio, textura, aspecto,
e também características microscópicas, como estruturas reprodutivas, formas de agregação, cor, tanto para fungos como para bactérias. A partir disso, também é possível a gente fazer testes químicos para avaliar a degradação, fermentação de carboidratos, lipídios, proteínas e aminoácidos. A gente consegue fazer isso mediante meios que a gente pode preparar no laboratório, ou já com baterias comerciais, que vêm com cada um dos açúcares e nos aminoácidos, enfim, específicos para a levedura, para a bactéria, nos quais a gente só tem que fazer a cultura, fazer a suspensão da quantidade que indica o fabricante, incubar e depois de certo tempo fazer a leitura. Mas a partir disso, a gente também pode explorar o potencial fenotípico e as atividades enzimáticas, como por exemplo, atividade proteolítica, celulolítica, entre outras. No entanto, tem uma grande dificuldade, e é que a gente não consegue recuperar uma quantidade representativa de micro-organismos em condições de laboratório. Então, se estima que de ambientes complexos, ou de amostras complexas, como são os mares, a gente só consegue recuperar entre 0,001 a 0,1% da diversidade real. Para águas doces, 0,25, para lagos mesotróficos, 0,1 a 1, para estuários, entre 0,1 e 3, e para lodos ativos, entre 1 e 15. Sedimentos, 0,25 e solo, 0,3. Destacando que para lodos ativos a quantidade é tão grande devido a que são os restos dos processos de matéria orgânica, ricos em matéria orgânica, que permitem o crescimento de muitas bactérias heterotróficas, que são a maior parte que a gente consegue recuperar em condições de laboratório. Então, por que a gente consegue recuperar tão pouca quantidade de micro-organismos? Então, pode ser que as técnicas atuais que a gente tem são um pouco eficientes, devido a que os micro-organismos têm necessidades específicas. Às vezes, eles são dependentes de interações abióticas e só conseguem crescer sob as condições nas quais eles vivem, que a gente não consegue replicar em laboratório. Ou talvez eles dependam de outros organismos, então tem uma dependência biótica com outros organismos, e quando eles não estão presentes, eles não conseguem sobreviver. Ou às vezes a gente consegue recuperar o micro-organismo em condições de laboratório, mas a atividade metabólica ele mantém por muito pouco tempo, então morre logo de um tempo. Adicional disso, o método dependente de cultura tem se centrado principalmente em estudar questões clínicas e processos fermentativos, porque historicamente os micro-organismos têm sido vistos como caçadores de doenças. Isso não conduz a observações ecológicas similares ao que está acontecendo no meio natural, já que a gente consegue recuperar muito pouco, isso não reflete a realidade do ecossistema. E elimina as interações bióticas e simbióticas, o que é essencial para o estudo da ecologia microbiana, né? Tipo, as relações ecológicas que estão acontecendo. Então, a gente se pergunta, como estudar micro-organismos que não podem crescer em condições de laboratório? A Marília já falou um pouco disso hoje mais cedo. E uma das ferramentas que a gente tem hoje em dia são os métodos independentes de cultivo, baseados na amplificação de sequências de DNA e RNA para a bactéria arqueia de CIS, para fungo 18S, ITS e beta-tubulina. Estas sequências são utilizadas porque são conservadas e têm um evoluído graditativamente. São usadas como relógio molecular por causa disso e pode rastrear mudanças em longos períodos de tempo e tem um pouco efeito de transferência horizontal de genes. Então, tendo essas ferramentas, a gente pode fazer novas perguntas, pode conseguir responder novas perguntas na ecologia microbiana, como, por exemplo, quais espécies estão presentes na comunidade, para a gente mostrar qual é a estrutura da comunidade, quais são as atividades que desempenham o micro-organismo no ambiente, é dizer, o potencial fenotípico da comunidade, quais são as transformações que realiza a comunidade, que está relacionada com a função da comunidade, e quais são as interações entre a comunidade e o ambiente. Então, a gente pode falar de organização espacial,
de metabolismo, de comunicação e resposta das comunidades. Então, para isso, a gente conta com diferentes ferramentas. Por exemplo, a Marília falou hoje mais cedo do sequenciamento de C6CS, que é a amplificação de um fragmento específico que permite identificar e estabelecer relações filogenéticas. Então, a partir disso, a gente pode, primeiro, conhecer quem está presente e que tão próximo é um do outro. Adicionalmente, a gente tem a metagenômica, que é o sequenciamento de fitas mais longas de DNA, onde a gente consegue sequenciar todos os genes que estão presentes em uma amostra complexa. E pode localizar elementos específicos que constituem o genoma, e procurar genes de virulência, genes associados a alguma atividade como fixação de nitrogênio, ou simplesmente descrever quem está e qual é que é o potencial genético dessa comunidade. Mas também a gente pode perguntar o que elas estão fazendo. Então, a gente pode avaliar o transcriptoma, que é o que diz o perfil de expressão de uma comunidade complexa, e pode permitir explicar e quantificar nos níveis de expressão entre as diferentes comunidades e monitorar em diferentes tratamentos ao longo do tempo. Então, a gente tem os genes que podem ser expressados e em quais quantidades está expressado e comparar entre tratamentos. A proteômica, no qual a gente estuda as proteínas que estão presentes. Então, a gente faz isso baseado em técnicas de espectrofotometria de massas, onde a gente identifica as principais proteínas que estão sendo produzidas, os genes que podem estar associados à produção dessas proteínas, e estudar atividade que pode ter essas proteínas. Então, essa parte é muito usada em microbiologia de solos, por exemplo, degradação de poluentes, ou resposta a estresse por contaminantes. E a gente pode ter o perfil das proteínas e as possíveis funções que tem essas proteínas. E a gente também tem metaboloma, que consegue identificar os metabolitos produzidos ou modificados pelos organismos em diferentes condições. Então, a gente consegue avaliar a resposta. Então, por exemplo, em déficit de uma fonte de carbono, de nitrogênio, como é que vai mudar o metabolismo desse microorganismo? Ou se eu modifico alguma característica de uma comunidade, como é que é a resposta? E o metaboloma também tem sido utilizado recentemente para estudos forenses, estudando principalmente a composição dos fluidos corporais, já que isso está influenciado por fatores endogênicos como idade, sexo. Então, eles, a partir de diferentes tipos de fluidos, eles conseguem identificar esse fluido pertence a uma pessoa, um homem adulto, entre tantos e tantos anos, e conseguem identificar perfis dos possíveis criminais que estão procurando. Então, só para resumir, a esfera da ecologia microbiana, entre 1960 e 1970, a gente falava somente de isolados e começaram a ser criadas as principais chaves taxonômicas para estabelecer relações de parentesco e diversidade. Entre os 70 e 80, surgiram as relações de parentesco baseadas em o RNA ribossomal e também surgiu o sequenciamento Sanger, estudo de cinética de crescimento de micro-organismos e modelos matemáticos, e finalmente, nessa década, a ecologia microbiana se consolida como uma linha de pesquisa. Começaram a aparecer os primeiros simpósios de ecologia microbiana e o desenvolvimento das técnicas de ecologia de biologia molecular. Posteriormente, nos 80, Norman Pease, aluno de Carl Wood, começa a procurar ferramentas baseadas em DNA e RNA para estudar comunidades complexas e começa a era do sequenciamento. Então, o primeiro sequenciamento de comunidade por 16 No 90, o primeiro sequenciamento do primeiro genoma bacteriano inteiro, começa o projeto do genoma humano, a metaproteômica, transcriptoma e as outras omics que já mencionei. E no ano 2010, já diminuiu o custo do sequenciamento
e começa a ser mais utilizado as omigas para responder diferentes perguntas. Se finaliza a primeira fase do genoma humano e se faz a primeira transplante de microbiota. E se começa a utilizar essas ferramentas como ferramentas forenses. Então, agora eu queria contar um pouco do que eu trabalho, baseado nisso, com comunidades microbianas de pele de anfíbio. Então, eu trabalho com essa espécie aqui que se chama Filomyxa distinta, que é endêmica da Mata Atlântica. E a gente o que fez foi pegar 20 indivíduos, fazer uma lavagem com água estéril para tirar a microbiota transferente e manter a microbiota rescindente, tomar essa amostra de pele e utilizar toda a microbiota cultivada. A gente fez a seleção de morfotipos, isolar as colônias puras, e a partir disso a gente queria ver qualquer atividade antagonista dessas bactérias contra patógenos de anfíbios como a Aeromonas syndrophila. Então, a partir disso, a gente fez a reconstrução da árvore filogenética, a gente analisou as abundâncias, a abundância na comunidade, e a gente fez os testes inibidores contra outros patógenos. Mas a gente também fez análises de metagenômica, tentando estabelecer qualquer a diversidade por cada uma das comunidades que a gente avaliou, quais são os principais organismos que estão nessas comunidades e como é que muda a abundância dessas bactérias, ou das comunidades bacterianas, entre locais de coleta. Só para ressaltar, a gente hoje em dia já sabe que vivemos em um mundo que é dominado pelos micro-organismos e que temos uma maior diversidade micro do que macro, e que os micro-organismos têm um papel-chave na história natural do planeta. Então, cada vez se faz mais importante conhecer a distribuição e função dos micro-organismos mais abundantes e de conhecer a função dos mais abundantes e diversos grupos de organismos na Terra é ainda uma questão crucial na pesquisa. E cada vez procurar mais ferramentas novas para abordar questões complexas e melhorar o entendimento em diferentes escalas de complexidade. O Andrew Wilson, ele é um biólogo que ele pesquisa ecologia de formigas, mas faz tempo, numa entrevista e depois no livro, ele apareceu falando: se eu pudesse fazer tudo de novo e voltar a viver meu sonho no século XXI, eu seria ecologista microbiano. 10.000 milhões de bactérias e arqueias de 1 gramo de solo, e quase nenhuma é conhecida. Então, para a gente ver a diversidade que a gente tem e o pouco que a gente conhece hoje em dia. E é isso, gente. Obrigada.